Ao nosso lado, ele, o goleiraço, passou por diversas equipes do futebol pernambucano, futebol alagoano, futebol sergipano, e nós temos a honra de recebê-lo aqui no estádio Antônio Inácio de Souza. Eu estou falando do Genilson, ex-goleiro da Águia, ex-goleiro do Central. Boa noite, Genilson. Fala da sua carreira no futebol profissional. Boa noite a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Desde 2013 que a gente não tinha vindo mais para cá. E tivemos a passagem aproximadamente quase 15 anos no futebol, não somente nordestino, né, como também em alguns estados aqui de Pernambuco, alguma cidade de Pernambuco, alguma cidade de Alagoas, alguma cidade de Sergipe. E Deus nos abençoou, né? Deus nos ajudou, temos uma oportunidade com a estatura que tenho, né, como bem limitado que sou. Quantos metros? 1,75 m. E aí, graças a Deus, onde nós tivemos um trabalho árduo, primeiramente no Náutico, a categoria de base, e depois viemos aqui para o Central, onde praticamente foi a grande porta de entrada para o cenário de futebol pernambucano. E essa porta de entrada começou com o título. Em 1999, o Central saiu da lama da segunda divisão, conseguiu o acesso à primeira, sendo campeão. Verdade, nós tivemos duas oportunidades. A oportunidade ruim, negativa, que foi o rebaixamento, mas logo em seguida, no outro ano, com o Evandro de Souza, uma equipe simples, mas uma equipe com objetivo, e nós tivemos a oportunidade de conquistar o título para o Central. E daí as portas se abriram, e depois, quais foram os clubes? Verdade, depois daí nós tivemos uma passagem muito boa na Águia, nós tivemos 3 anos ali, depois Serrano, depois fomos para o futebol alagoano, jogamos no Aço, tivemos a oportunidade de ser vice-campeão, e aí também o Sergipe, e por aí vai. 7 de setembro, Ferroviário de Serra Talhada também? Isso, 7 de setembro tivemos 2 passagens, 2 estaduais, depois fomos também para o Ferroviário disputar uma segunda divisão. Enfim, foi uma carreira, nós podemos dizer que não tão comprida, mas uma carreira onde nós tivemos uma oportunidade de conhecer pessoas, amadurecer, e a oportunidade de conhecer, né, vários amigos, foi muito bom. Teve alguma coisa que o Genilson buscou e não conseguiu no futebol profissional? Não, eu confesso a vocês que eu saí do futebol e saí realizado pelas limitações que eu tinha, pela limitação dos clubes que eu passei. Também não podia deixar de falar do Porto, que foi um dos melhores clubes que eu passei em estrutura e organização. Mas eu saí do futebol há quase 6 anos, mas saí realizado. Alguma decepção no futebol? Não, pelo contrário, né? Tivemos alguns pontos negativos, mas esses pontos negativos, na verdade, nos fez aprender, gerou amadurecimento, experiência, e a gente não pode simplesmente achar que os pontos negativos são ruins para a nossa carreira. Pelo contrário, ele traz experiência, amadurecimento, e foi muito bom. Você começou na base do Náutico, e os problemas estruturais das bases dos clubes grandes e também desses clubes do interior que você passou? Hoje nós podemos dizer que o futebol, principalmente os intermediários, houve uma grande mudança, né? E graças a Deus mudança para melhoras. Hoje o time intermediário, como o próprio Central, o próprio Porto, o próprio Águia, o próprio Salgueiro, né? Eles têm uma qualidade melhor, em treinamento, em profissionais qualificados, mais preparados. Por isso que nós vemos aí agora o pernambucano, o Salgueiro disputar o título com o Santa Cruz. E no tempo que eu comecei, a própria divisão de base do Náutico já era precária, né? Imagina a divisão de base dos times intermediários. Qual foi o ano do Náutico? Nós chegamos lá em 1994, depois passamos em 1995, depois como não tive a oportunidade para o profissional, inclusive até Félix, na época era o treinador de goleiro do Náutico lá, profissionalmente, e ele me indicou para um treinador espetacular, não posso esquecer dele na minha carreira, que foi Bezerra. E olha o que você está falando, que em 1994, na base do Náutico, o Náutico era Série A, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, coisa que era bem mais concorrida do que é hoje. Verdade, um timaço, né? Eu me lembro de vários jogadores, como o próprio Paulo Leme, um meia, né, camisa 10, o próprio goleiro do Náutico, que era Ferreira, né? Marco Aurélio. Aguinaldo, atacante. Era isso, verdade. Era um Araújo, zagueiro, Ocho, atacante, era um timaço. Então, por conta disso, e tínhamos o goleiro Ney, depois Ceará, que eram os goleiros que estavam comigo na divisão de base, então, humanamente falando, teoricamente, era impossível eu ter um acesso ao profissional. Por isso que nós viemos para cá, que para mim foi muito bom a minha vida para o Central, onde tive a oportunidade aqui com Bezerra, logo em seguida fomos levados para o profissional, e aí nós conseguimos conquistar nosso espaço no futebol. Futebol garanhuense, 7 de setembro fora do cenário, Águia extinta. Por quê? O povo de Garanhuns não gosta de futebol? Olha, nós podemos dizer que o futebol de Garanhuns chegou à estaca 0.
né? Existe aquela questão de crédito dos próprios dirigentes e, infelizmente, hoje nós pagamos um preço alto por conta de planejamento. E hoje, o que é que o Genilson está fazendo da vida? Hoje, graças a Deus, Deus abriu uma porta como representantes comercial, né? Trabalhamos aí vendendo alguns produtos, cerâmica. Qual a empresa? Nós trabalhamos hoje para Cerâmica Triunfo de São Paulo e outra cerâmica em Santa Catarina, chamada Gisele. Todas aqui no estado de Pernambuco. Pernambuco também faço um pouquinho da área da Paraíba. E quando tem a oportunidade de vir aqui para Caruaru, sempre, né, me sinto muito bem aqui em Caruaru. Praticamente foi o meu berço aqui. E também tive a oportunidade agora de ser campeão, bicampeão lá em Cupira agora. Jogando pelo 7 de setembro de Cupira, e agora você ganhou seu time, o Rui Barbosa, venceu por 5-1 e está na final. Mais uma oportunidade, em menos de um mês, conquistar 2 títulos. Pois é, né? A gente agradece muito a Deus, né, por isso. Algumas coisas que eu não conquistei no futebol profissional, agora estou conquistando no futebol amador. Tá ok, Genilson. A TV Criativa está aqui ao seu lado para mostrar com detalhe também para o pessoal que está em casa todas as partidas. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte. Nós agradecemos e abrindo um parênteses para dizer que o futebol amador de Garanhuns é um exemplo, como também o próprio amador de Cupira é um exemplo, né? Vocês fazem essa transmissão ao vivo. Hoje vocês são um exemplo para Garanhuns e nós estamos tentando, não sei quando, fazer não igual, né? Mas fazer algo parecido com o futebol amador de Caruaru lá na cidade de Garanhuns, que realmente chegou à estaca zero. Ok, essa entrevista vai para o YouTube, só é conferir lá e mandar para o pessoal lá de Garanhuns. Tá dado o recado. Obrigado, Genilson e Danilo Mendes, no intervalo campeão da TV Criativa, a sua TV na rede.